Louvado seja o Senhor nessa noite, noite de ceia do Senhor, onde nós vamos participar da mesa e de tudo aquilo que ela significa nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus preparou, já deixou pronto para nós e nós podemos acessar pela fé. Isso é bênção demais. E eu quero te convidar então a ler dois textos. O primeiro texto está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Um texto que nós temos repetidamente citado e volta e meia voltamos a ele. Ele é um texto bastante importante para nós, especialmente nesse ano. Efésios capítulo 2, versículo 10. Depois a gente vai ler um versículo no Evangelho de Mateus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, de Deus, não é? Criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora pula para Mateus 26. Mateus 26, versículo 73. Mateus 26, versículo 73. Mateus 26, 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Porque o teu modo de falar te denuncia. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Senhor amado, te pedimos que a tua palavra seja a força da tua voz, o mover do teu espírito. Senhor amado, que sonde o mais profundo daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, em nome de Jesus, nessa noite, que o teu Espírito Santo mais uma vez ministre ao nosso coração. E em nome de Jesus, trate de nós, traz cura, traz libertação, traz transformação de vida, muda, Senhor, o nosso ânimo. Em nome de Jesus, buscamos em Ti, nós Te adoramos em culto e queremos que a Tua palavra nos desafie e nos transforme nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dois textos interessantes. Ontem com os jovens eu trabalhei em Efésios 2 junto com um outro texto, um salmo, e nós pudemos refletir um pouco como que essa palavra que Paulo declara a respeito da igreja, como que ela nos afeta, como que ela nos desafia diretamente. Nós somos, eu gosto de uma outra tradução que diz, nós somos obra-prima de Deus, feituras das suas mãos, criados em Jesus Cristo, nascidos de novo em Jesus Cristo, para que nós possamos viver as obras que Ele já antecipadamente preparou para nós. É interessante que às vezes a gente perde, às vezes a gente deixa passar algumas coisas importantes naquilo que nós cremos. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado, está pronto, está feito, está completo, está pleno, está disponível a todo mundo. A vitória na cruz acontece quando momentos depois ele expira e morre, sendo o último sacrifício para quitar a dívida que o pecado gravou em nós, para nos libertar do poder do pecado. E ele disse: está consumado, está feito, está pronto.
E às vezes a gente fica lutando para tentar, achando que a gente tem que tentar ganhar algo de Deus. Como se nós precisássemos trocar alguma coisa com Deus para que o plano de Deus fosse real para nós. E às vezes a gente tem uma atitude de tentar barganhar com Deus. Mas Ele veio em nossa direção primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele mandou Jesus porque Ele nos amou de tal maneira. E nós não fizemos nada para que Ele fizesse isso. A obra dele está consumada. Para nós o que resta, para você e para mim, o desafio é exercer a fé de entrar nesse pacote, de entrar nesse plano, nesse propósito, nessa obra consumada de Deus em Jesus Cristo na cruz, para sermos libertos do poder do pecado e sermos constituídos em outra coisa. E sermos formados numa outra identidade. É isso que Paulo diz. Somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo. Para que nós possamos viver, experimentar, para que nós possamos usufruir de tudo aquilo, das boas obras, do bom viver, da boa vida, da vida plena e abundante que Deus preparou para nós em Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde nós nos tornamos corpo de Cristo. Onde nós nos tornamos pessoas com uma intimidade maior com o Filho de Deus. A igreja é o lugar que junta partes despedaçadas, amputadas pelo pecado, e coloca junto, como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz com muita propriedade: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E aí, no capítulo 12, ele vai dar toda essa sequência de como os membros se articulam, e assim é a igreja. Esse é o lugar onde nós somos juntados, formando algo que faz sentido, algo que tem propósito, algo que tem função, algo que tem uma articulação que nos liga, que nos torna corpo, que nos torna família, onde nós podemos ousar confiar nas pessoas. A igreja é o lugar, e eu já falei isso mais de uma vez, eu gosto muito, eu sempre uso esse título de um livro de um autor chamado Larry Crabb. A igreja é o lugar mais seguro da terra. Para que nós possamos ser tratados pelo poder de Deus, para que nós, unidos, juntos, possamos ousar confiar um no outro. É ousadia. Porque, de fato, uns estão mais livres da influência do pecado do que outros. Talvez a nossa confiança possa gerar decepção. Confiamos, mas somos decepcionados. Glória a Deus, somos humanos. Mas esse lugar onde você está agora reunido com pessoas que talvez você não saiba o nome de todo mundo. Mas esse lugar é o lugar onde nós somos chamados a ser corpo de Cristo, ligados, articulados, onde há propósito, onde há sentido, onde há significado, onde há intimidade com esse bom pastor que nos chama pelo nome, que nos conhece pelo nome. Jesus diz: o bom pastor é aquele que chama as suas ovelhas pelo nome, e elas o seguem. Ele conhece pelo nome, e Paulo teve essa revelação muito clara. Nós somos corpo de Cristo e individualmente temos nome. Ele nos conhece, Ele nos conta, Ele sabe quem nós somos.
A igreja, onde nós ousamos ser corpo de Cristo, é a igreja, o lugar onde nós nos tornamos santuário do Senhor. Na semana passada nós falamos da arquitetura, não é? Da santidade, da arquitetura da salvação, da arquitetura da vida em Cristo. E aqui nós somos tornados santuário do Senhor. Santuário vivo, onde a presença de Deus habita a nossa vida e nos transforma. A gente não vem aqui simplesmente para decorar alguns versículos bíblicos, a gente não vem aqui porque é tradição estarmos juntos no domingo à noite, a gente não vem aqui porque a gente não tem nada melhor para fazer, a gente não vem aqui apenas para aprender algumas palavras racionalmente organizadas, para que nós entendamos, puxa, tem razão. Aqui é o lugar para mais do que isso. Para uma ação profunda dentro de nós, que na maioria das vezes não tem palavras que descrevam essa ação. Um mover de Deus que me toma numa tal magnitude, que eu não consigo palavras para descrever. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar de ajuntamento social. A igreja, ela não é apenas um lugar onde a gente se vê no domingo. A igreja é o lugar onde nós nos tornamos corpo de Cristo e o próprio Espírito de Deus se move em nós e a ação do Espírito Santo nos toma com uma magnitude transformadora. Na semana passada eu falei que você precisava... no momento em que você está se arrumando para o culto, que você está pensando em vir à igreja, começa a surgir uma expectativa no teu coração, né? Um estranhamento, uma coisa assim, né? Alguma coisa vai acontecer lá, né? Deus vai tocar a minha vida, Deus vai tocar o meu coração, Deus vai falar comigo, eu quero louvar a Deus como eu nunca louvei antes, eu quero me derramar na presença do Senhor. E isso é igreja, isso é corpo de Cristo, isso é eu e você sendo transformados em santuário. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que o teu corpo é templo do Espírito Santo, porque você foi comprado por bom preço. Glorificai ao Senhor. Glorificai ao Senhor. E aí, a gente acaba tendo uma experiência onde o templocentrismo, ele é transformado em outra coisa. Porque às vezes as pessoas têm uma visão equivocada, talvez infantilizada, de que a gente vem para a igreja para fugir do inimigo, para fugir do mundo. Sabe aquela coisa, agora estou protegido do mal e das trevas, aqui é um oásis no meio do deserto. Ok, aqui você recebe água, você recebe comida como sendo um oásis no meio do deserto da vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui não é um lugar de proteção, aqui é um lugar onde a presença de Deus te empodera de uma tal forma. Jesus diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês vão ser plenos do Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os fins da terra. Quando Jesus ora pelos discípulos, ele diz assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O poder de Deus nesse lugar que é a igreja, que nós ousamos ser, que nós buscamos ser, que eu quero que você possa nessa noite se comprometer com. É o lugar onde nós nos tornamos a habitação do próprio Deus. E quando nós nos unimos aqui, é o lugar para que esse corpo tenha forma junto e depois seja dispersado para ser corpo no mundo todo. Interessante, porque ser corpo de Cristo nos amadurece emocionalmente, espiritualmente, como ser humano, como cidadão, como marido, como esposa, como filho. A convivência como corpo de Cristo nos leva para uma experiência de maturidade.
O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, pensava como menino, vivia como menino, mas de repente eu deixei de ser menino e agora então eu deixei para trás as coisas de menino, eu amadureci, eu sou adulto. O meu sonho como pastor não é pastorear meninos e meninas, crianças, infantis para sempre. É pegar gente infantil que ainda não sabe como lidar com o mundo, que ainda não sabe como lidar com as dificuldades, que não sabe ainda como se defender no mundo, que não sabe ainda como se desviar das flechas do inimigo, para que você se torne de fato um guerreiro adulto, um adulto à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que você tenha essa vivência da plenitude da presença de Deus, e não fique dependendo de migalhas. Porque tem muita gente que oferece migalhas apenas da palavra de Deus, para que você fique dependente. Se você é pai, você sabe que tem uma época que a gente precisa fazer comida para os filhos, não é? Porque eles não sabem, eles não têm capacidade motora, de conhecimento, de preparar comida para si mesmo, não é isso? Quando a gente era criança, bebezinho, a gente tinha que ser alimentado por alguém. Mas depois chega uma idade que a gente fala assim, ó, se vira, come o que tiver, ou então vai atrás de comida, né? Se vira, já tem idade, já sabe cozinhar, já sabe, né? Se vira. Às vezes, deixa eu dizer, existem lugares onde a palavra de Deus é apenas mamadeira para bebês. Isso já acontecia na época do apóstolo Paulo. Não pensa que isso é um privilégio dos nossos tempos. Paulo chega numa igreja e diz assim, eu queria vir e estar entre vós falando a gente madura no Espírito Santo, mas vocês são bebês e precisam de leitinho. Até quando? Atualizando a palavra de Paulo, eu vou ter que ficar preparando uma madeira para vocês. Eu vim aqui com uma picanha e uma feijoada para dar para vocês, mas agora eu tenho que sacar a latinha de nã e preparar, né, uma madeirinha para vocês. Não é novidade, porque crescer dói, não é? É muito mais fácil, eu tenho certeza, é muito mais fácil quando a gente tem tudo na mão, quando criança, e depois fala assim, ó, se vira aí, você tem que dar seus pulos. Não é assim que a gente fala? Vai lá. Mas esse lugar é o lugar onde nós vamos alcançar maturidade, conhecimento de Deus, intimidade com o Senhor, a presença de Deus na nossa vida de uma forma tão poderosa que nós vamos ministrar a outras pessoas. E isso vai acontecendo por meio do discipulado. Acabei de dizer que nós temos o discipulado, e essa é uma ênfase, e você vai me ouvir dizer cada vez mais, onde nós, acompanhados, vamos em direção a Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele mesmo falou, obras iguais e maiores do que eu fiz, vocês farão. Então, onde está a maturidade daqueles discípulos e discípulas de Jesus, que manifestam sinais e prodígios, que têm o conhecimento dos seus dons? Caminhar no discipulado, na direção de Jesus Cristo, é descobrir que você ministra pessoas, que você abençoa vidas, que você tem autoridade delegada por Jesus, quando tem aquela multidão faminta. Jesus diz assim, a multidão está faminta. Os discípulos falam, não, vamos mandar eles embora, vamos tirar a responsabilidade de nós. Jesus fala, não. O que a gente pode fazer? Ou melhor, o que há entre vocês que seja possível acontecer? Ah, Senhor, tem uns pães aí, a gente conseguiu um menino aí que tem uns pães e peixes. Ué, então traz aí. Traz aí. Jesus pega os pães e peixes e ora e agradece, abençoa e parte o pão para os 12, não é isso? E os 12 vão ministrando a multidão.
Onde foi que o pão foi multiplicado? Nas mãos de Jesus ou nas mãos dos discípulos? Dos discípulos. Eles que saíram com os cestos, distribuindo, e não acabava, e as pessoas comeram, e a multiplicação dos pães acontece por meio dos discípulos. O milagre foi 12 pessoas acreditarem que era possível ministrar uma multidão que eles nem conheciam e que num primeiro momento queriam mandar embora, porque não queriam responsabilidade. O discipulado é o caminho de aprender a capacitação de Deus na nossa vida, onde nós descobrimos o mover do Espírito Santo em nós. Você fala assim, tá bom, e daí? E daí? Daí que a sua vida ela vai saltar para uma dimensão onde não vai ser mais a coisa mais importante e vital escolher a cor da camiseta que você vai comprar. Tem gente que entra em crise, em depressão. Eu estou exagerando, eu sei disso. Mas você vai entender que tem uma dimensão astronomicamente maior de viver nesse mundo com propósito, com sentido, com significado e relevância para as pessoas. O discipulado é aprender que a ação de Deus em Jesus Cristo continua tão poderosa quanto no tempo onde Ele esteve entre os discípulos, até o tempo em que Ele foi para a cruz, onde Ele venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, venceu o inferno, e nós não precisamos temer nenhuma dessas coisas. Quem tem medo de escuro é criança. Bom, alguns adultos têm medo de escuro. Mas você sabe que o escuro em si mesmo não faz nada. É a imaginação. E às vezes a gente fica temendo tantas escuridões, tantos escuros que tem por aí, e não vive o poder de Deus para a nossa vida. A igreja que nós ousamos ser é uma igreja onde o discipulado nos leva a viver a semelhança de Jesus na prática diária da nossa vida. E é isso que eu, como pastor, quero oferecer para você. Um lugar onde nós vamos em direção a Jesus, para que a obra de Jesus Cristo se concretize na nossa vida e por meio de nós. Se você lembrar da experiência dos discípulos, eles vão em missão, são mandados de 2 em 2, eles expulsam demônios, eles curam em nome de Jesus, eles anunciam o evangelho, as pessoas são transformadas, e eles voltam até Jesus, e eles voltam cheios de alegria, plenos de alegria. Eles voltam a Jesus e falando, Senhor, olha que maravilha. Jesus fala assim, mas é isso mesmo. Vocês descobriram a vida numa dimensão astronomicamente mais relevante e importante, cheia de significado e propósito. O apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformados, tomado a forma da imagem do seu Filho, a fim de que seja Ele, Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos um modelo, e o modelo não sou eu, graças a Deus. O modelo é Jesus Cristo. O modelo é o Filho, o primogênito, o nosso irmão mais velho. Nesse tempo onde nós ficamos muitas vezes perdidos sem saber o que fazer, eu quero te dizer, nós ousamos ser, e eu quero te desafiar a ousar ser uma comunidade que é corpo de Cristo, que tenha ousadia de confiar no seu irmão, na sua irmã, que tenha ousadia de ser transformado à imagem e semelhança de Deus, resgatados em Jesus Cristo, a descobrirem os seus dons, para que o serviço nesse mundo transforme essa geração. Eu fico desesperado como pastor, não desesperado por falta de esperança, como que a igreja às vezes assumiu uma forma
de lojinha, onde você vai buscar a sua bençãozinha e para viver a sua vidinha, e é só isso que a igrejinha tem para oferecer. Esse lugar aqui é explosivamente maior, é explosivamente mais poderoso do que só buscar uma respostinha de Deus para um probleminha que eu tenho. Aqui é o lugar onde nós nos juntamos como corpo para que esse mundo seja transformado em nome de Jesus e nós paremos de ficar reclamando dia após dia de um mundo caído, mas nós possamos arregaçar as nossas mangas e servir um mundo que precisa de salvação em Jesus Cristo. Nós somos obra-prima, obras-primas feitas pela mão de Deus. Está consumado. Você entende essa palavra? Está pronto, está feito. Está completo. Já está declarado sobre a sua vida. Ontem eu repeti várias vezes, e tenho repetido essa frase aqui: não há nada que você possa fazer que aumente o amor de Deus em sua direção. Mas também não existe nada que você possa fazer que diminua o amor de Deus para você. Deus te ama, entende? O está consumado, o amor de Deus é para você. Você aceita ou não aceita, você recebe ou não recebe, você toma para si ou não, você crê ou não. É simples, é muito simples. Talvez por isso que seja difícil, porque é simples demais. Nós queremos que tenha aquela emoção da gente chegar rastejando: Senhor, pelo amor de Deus, me aceita. Ele já te aceitou. Ele já te amou. Ele te amou primeiro. Ele veio em tua direção. Ele te amou de tal maneira que mandou Jesus Cristo para que você creia nele e não morra. Tenha vida eterna. Eu oro para que nós experimentemos nesse lugar uma fé libertadora. Não é só uma fé em Deus, assim, aquela coisa genérica, sabe? Que eu já disse, e até alguns ficam brincando comigo, né? Quando você fala assim: Deus te abençoe, a pessoa responde: nós tudo, né? Tipo, meio que desviando, né? Deus te abençoe. Tá, né? Eu não quero uma bênção para mim. Quem sou eu para receber uma bênção? Né? Deus tem outra coisa mais importante para fazer do que me olhar. Sim, Ele te olha, Ele te sabe, Ele te chama pelo nome. Ele te conhece. O salmista diz que Ele guarda as tuas lágrimas. Ele sabe do teu sofrimento. Uma fé libertadora. Não é apenas uma fé que fala assim: ah, puxa, Deus lá e nós aqui. Não, é uma fé que recebe poder de transformação do seu caráter, do seu temperamento, dos seus desejos, dos seus relacionamentos, da sua visão de mundo, de tudo aquilo que existe e que você não sabe ainda que existe em você. É uma transformação completa, uma libertação completa, uma transformação que vem por meio de Jesus Cristo. Fé libertadora. Mas também que nós possamos viver aqui, que nós possamos experimentar um amor ativo, um amor que age, que nós possamos descobrir e receber esse amor de Deus. E ontem a gente refletia aqui com os jovens, né, com a Rede Salt, que às vezes nós não recebemos esse amor porque nós nos achamos insuficientes, né? A nossa estima não está boa, né? Não foi curada ainda. Então a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa, mas Deus já fez, já está consumado, já está feito. Um amor ativo, onde nós recebemos o amor, compreendemos o que é compaixão e agimos no mundo. Eu tenho certeza que se você fizer assim, ó, dá meia volta ao seu redor, em qualquer dia da semana, você vai visualizar pessoas que estão destruídas, desesperadas, desamparadas. E você fala assim: eu não quero nada com isso não. O outro texto que nós lemos de
Mateus 26, 73, entra exatamente aqui. É um texto que está num contexto meio chato, né? Porque Pedro acaba de negar Jesus. Mas mesmo negando Jesus, mesmo olhando nos olhos de Jesus e negando o Mestre, as pessoas olham para ele e falam assim: claro que você é um deles. Olha o jeito que você fala. Olha aí, o teu modo de falar. Olha as palavras que você escolhe para dizer. Olha o fluir. Mesmo você negando o teu mestre, isso parece quase uma bênção para nós, porque nós somos um povo tão destruído, tão ressecado e árido, que as suas palavras, por mais banais que sejam, elas são como gotas de água sagrada que molham a nossa sequidão. Você entende isso? Um amor ativo, onde eu e você seremos referência para esse desertão que está aí, onde cada um vive por si. Você vai ser referência, porque nós seremos então também esperança viva, porque Ele vive. E como a gente canta, cantava, né? Num cântico bem antigo, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Esperança viva. Não há, como diz o apóstolo Paulo, absolutamente nada capaz de nos afastar do amor de Deus em Jesus Cristo. Não vai ser morte, nem perseguição, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem coisa alguma. E se nós vivemos uma fé libertadora, um amor ativo, uma esperança viva, nós vamos expressar nossa alegria. Uma alegria que contagia. Uma alegria que quando as pessoas sentarem do seu lado aqui, na igreja, elas vão começar a rir. Você acha isso possível? Eu acho. Porque é um ambiente de uma alegria contagiante. Diferente daquela coisa, sabe assim, eu não sei se você já teve, né? Aquela imagem de crente, tudo cara fechada, né? Porque não pode fazer nada. Ai meu Deus, não toca. Ai meu Deus, não fala. Ai, está amarrado. Ai, que vida mais chata. Jesus Cristo, Ele é alegria plena. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos chamados, e eu te desafio, para que nós possamos ousar ser um lugar onde as pessoas, quando entrarem por aquela porta, já vão sentir um ambiente onde a alegria do Senhor nos fortalece. Para que então a gente possa viver uma vida plena e abundante, onde a gente possa viver aquele evangelho que Jesus ofereceu para os fariseus e escribas, dizendo: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se você entende que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, comparando com outros mestres, existiam mais ou menos 365 regras para o fariseu, para o judeu que gostava de, né? 365 regras de sim e não, pode e não pode. E mais cerca de 248 normativas. 248 porque era o número que no tempo de Jesus se acreditavam que eram os membros ou os órgãos do corpo. E 365 porque eram os dias do ano. Então, para cada membro que você olhasse no corpo, tinha uma regra de pode e não pode. E depois mais 365, e Jesus fala assim: ok,
Vocês me perguntaram qual que é o maior e mais importante mandamento. Eu quero dizer para vocês: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Esse mandamento resume toda a lei e os profetas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E nós queremos fazer como os fariseus faziam, colocar cargas que nem eles mesmos querem carregar. Eu quero te dizer que nós buscamos o Evangelho onde Jesus Cristo nos liberta do peso da servidão, nos traz alegria contagiante, nos traz vida plena e abundante, revela em nós uma esperança viva, um amor compassivo e ativo, uma fé libertadora. Eu quero nessa noite conclamar você, quando nós participarmos da mesa do Senhor, que você possa dizer: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero viver me sentindo o corpo de Cristo, descobrindo os dons do Teu Espírito para a minha vida, seguindo acompanhado como discípulos de Jesus Cristo em direção ao nosso irmão mais velho, que é Jesus. Que você tenha uma vida transformada e esse lugar seja muito mais do que o oásis. Que esse lugar seja um ensaio para a eternidade. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor amado, nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra seja poderosa, Senhor, para nos transformar, para nos curar, para mudar a nossa vida por completo. Que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, seja poderosa para fazer de nós pessoas, Senhor, inacreditavelmente próximas de Ti, referências nesse mundo, tratadas por Ti. Senhor, que esse nosso ajuntamento, nós que somos igreja, sejamos corpo de Cristo, tenhamos o mover do Espírito Santo com capacidades extraordinárias que vêm de Ti. Sejamos discípulos e discípulas por meio de quem os milagres, os sinais, os prodígios acontecem. Possamos viver, Senhor, uma fé libertadora. Possamos viver um amor compassivo e ativo, uma alegria contagiante. Possamos viver, Senhor, uma vida plena e abundante na Tua presença. Senhor, age em nós te pedimos, age em nós, Pai amado. Nós queremos sinalizar nesse tempo, nesse mundo, nessa cidade, a Tua presença da forma mais completa e consumada possível. Senhor, que nós sejamos identificados. Olha aí o Teu jeito de falar, te denuncia. Sim, Pai. Nós queremos ser agentes da Tua presença, da Tua salvação. Queremos que esse nosso ajuntamento, essa igreja, corpo de Cristo, seja, Senhor, o nosso ensaio para a eternidade. E que mais e mais pessoas conheçam esse lugar onde Jesus Cristo liberta, onde transformação acontece, onde vida plena e abundante se estabelece, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Esse é o meu desafio para você, para a sua vida. Esse é o meu desafio para nós como igreja. Essa é a nossa vontade para que nós possamos viver da forma mais completa o mover de Deus em nome de Jesus.